Boa tarde, galera, tudo bem? Eu não sei que horário que vocês vão ver esse vídeo, então pra mim aqui é boa tarde. Me pediram um favorzinho de fazer uma explicação aqui rápida sobre os ideais dos desbravadores e eu vou fazer isso agora. Vamos começar pelo voto, né? Começar pela ordem que a gente costuma usar mesmo. E assim, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre o voto é que o voto é como se fosse uma promessa que você estivesse fazendo. E não é uma promessa que você faz assim para os desbravadores, para os líderes e tudo mais. É uma promessa que você está fazendo para o próprio Deus. Então, quando você recita o voto dos desbravadores, você tem que estar ciente de que você está fazendo uma promessa para Deus que você vai cumprir aquilo. E a gente vê vários exemplos na Bíblia de pessoas que às vezes fizeram promessas, fizeram votos a Deus e não cumpriram. E acabou acontecendo consequências terríveis na vida deles. Então, uma coisa bem importante sobre o voto é que é uma promessa. Quando você o faz, você precisa fazer o máximo que você pode para cumprir. A gente pode ter um exemplo bem claro também, os votos de casamento. Quando o pastor, o padre, dependendo da sua religião, ele recita os votos de casamento, fala, eu prometo te amar por toda a vida, na saúde e na doença, aquela coisa toda. E é uma coisa extremamente importante que você vai ter que fazer todo o esforço do mundo para cumprir, porque aquilo é por causa daquilo que você está se casando. Então, é de extrema importância que a gente cumpra os votos que a gente faz a Deus. E não é diferente para a gente, os desbravadores também, que recitam o seu voto, né, tem o seu voto já prescrito e precisa guardá-lo, precisa fazer o máximo para cumpri-lo. E vamos começar lá no voto dos desbravadores, diz assim, pela graça de Deus. Eu acho isso um ponto bem interessante, porque a gente só consegue cumprir os votos que a gente faz a Deus pela graça dele. Porque na verdade sem a graça dele a gente não estaria nem vivo. A gente já começa por aí. Então sem a graça de Deus a gente não consegue cumprir nada. Não consegue nem cumprir as promessas do voto, não consegue guardar a lei do desbravador, não consegue chegar ao alvo, propósito, objetivo, nada disso. Sem a graça de Deus nada disso faz sentido nenhum. Então é só a partir da graça de Deus que a gente consegue cumprir essas coisas, né? Então vamos lá. Pela graça de Deus serei puro. A pureza é uma coisa difícil, eu posso dizer difícil assim nos nossos dias, né? Porque a gente vive num mundo bem complicado. Estamos, assim, digamos assim, historicamente falando, na pior fase do mundo, assim, uma fase bem difícil. Mas, assim, uma das promessas que você tem que fazer, que você faz quando você é desbravador, é ser puro, ou fazer todo o possível para ser puro. E a gente pode ser puro em diversos pontos da nossa vida, no trabalho, na escola, na faculdade. Você tem que ser o máximo, você tem que fazer o máximo possível para você ser diferente das pessoas, porque Deus não te chamou para ser qualquer um. Você não é para você ser qualquer um, não é para você ir lá para o trabalho, para a faculdade, para a escola e passar desapercebido, ninguém perceber que você é servo de Deus. Então talvez você não esteja sendo servo de Deus. Então a gente tem que ser tão puro ao ponto das pessoas perceberem que você é servo de Deus e vir perguntar, nossa, o que você tem de diferente? O que você faz para ter essa diferença, essa luz diferente que você tem na sua vida? Então é um ponto importante, a gente tem que buscar essa pureza. Pela graça de Deus serei puro, bondoso. A gente tem que ser muito bondoso quando a gente é desbravador. A gente vê muito nas oportunidades assim, no acampamento, passeio e tal. Às vezes tem aqueles desbravadores que são meio mesquinhos, né? Que traz o lanchinho dele, aquele lanchinho caro, gostoso que a mãe dele preparou e não quer dividir com ninguém, né? É um exemplo simples, mas assim, só nesse ponto a gente já consegue cumprir a promessa que a gente faz no voto também, ser bondoso. A gente tem que ser bondoso em todos os pontos, tanto nos pequenos, que eu considero essa questão do lanche uma questão pequena, né? Mas assim, a gente tem que pensar que isso pode ser, que se a gente consegue ser fiel nas coisas pequenas, nas grandes também a gente vai conseguir. Então a gente tem que ser bondoso, a gente tem que ser a gente tem que ter um bom coração para dividir as coisas com as pessoas. Porque a gente, talvez, se a gente tivesse uma situação menos favorecida do que a outra pessoa, talvez a gente estivesse precisando daquilo e às vezes se a pessoa não fosse bondosa, você ia se sentir talvez prejudicado com isso.
Então a gente tem que se colocar no lugar da pessoa e ser bondoso. E muito mais além disso, a gente tem que ser bondoso assim como Jesus era, né? A gente tem que seguir o exemplo que Jesus tinha, assim, na vida dele, assim, que a gente pode ver na Bíblia, nos Evangelhos. E a gente tem que seguir esse exemplo toda a nossa vida. Bom, eu vou tentar ser um pouco mais sucinto, né? Porque senão o tempo não vai me ajudar muito. Então vamos lá. Ser puro, bondoso, leal. Lealdade é uma coisa muito importante, que está no significado também dos símbolos dos desbravadores, né? Que a cor azul significa lealdade. E é uma coisa que a gente tem que colocar na nossa vida também. Lealdade tem que ser leal a Deus e também aos nossos líderes também dos desbravadores, porque isso é confiado a gente. Ser puro, bondoso, leal. Guardarei a lei do desbravador. Você está prometendo que você vai guardar a lei, que a gente vai conhecer daqui a pouquinho. Serei servo de Deus. Ser desbravador sem ser servo de Deus é impossível. Você não tem como você ser desbravador sem ser servo de Deus. Talvez no começo da sua caminhada você não esteja sendo, porque você ainda está aprendendo. Mas tem que chegar a um ponto da sua vida como desbravador que você precisa ser servo de Deus. Isso é uma coisa extremamente importante. E também uma coisa muito importante também é ser amigo de todos. É uma coisa talvez um pouco difícil, né? Porque às vezes a gente tem aquelas pessoas que a gente não gosta tanto e tal, tem alguma diferença e tudo mais. Mas eu acho assim, o voto dos desbravadores, a promessa que você faz lá todo domingo ou sábado nas reuniões do clube, é ser amigo de todos. Eu acho que então, independente das diferenças que você tenha com as outras pessoas, você precisa ser amigo de todos. É isso, sem delongas, sem mais. Bom, agora, seguindo a ordem lógica, né? Vamos para a lei do desbravador. Já dando uma correção, né? Quando a gente fala no voto e na lei, a gente está falando de uma coisa individual. É uma coisa para você. Então é o voto do desbravador e a lei do desbravador. Então quando você vai recitar, guardarei a lei do desbravador e a lei do desbravador ordena-me, que é uma coisa individual, uma coisa sua. É uma promessa que você está fazendo para Deus. Então vamos lá, sem mais delongas. Observar a devoção matinal é uma coisa muito importante. Lá em Mateus diz que a gente tem que buscar primeiro as coisas de Deus e a sua justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Eu acho que esse verso assim resume essa parte de observar a devoção matinal. A gente tem que acordar de manhã e a gente tem que ter no nosso coração o desejo de agradecer a Deus por estar acordando, por estar respirando, por ter aquela oportunidade de mais um dia de vida, e é uma oportunidade que você tem que usar para agradecer a Deus. Agradecer a Deus, estudar a sua palavra, que é muito importante, estudar a lição da escola sabatina, ler talvez alguma meditação, alguma coisa, porque você já tem no começo do seu dia aquela coisa na sua cabeça de estar sempre na presença de Deus. Eu acho que é muito importante. Quando geralmente eu acordo e não faço isso, o meu dia costuma ser bem conturbado. Então eu acho que é muito importante a gente observar a devoção matinal. Não só sendo desbravador, mas também assim sendo um cristão, sendo um servo de Deus, a gente tem que observar a devoção matinal. Cumprir fielmente a parte que me corresponde. Tudo que for para você, que você tenha que fazer, você tem que fazer isso e mais, e mais. Se eu sou secretário do clube, eu tenho que cumprir todas as responsabilidades como secretário do clube e mais. Tudo que eu puder fazer a mais também, isso é talvez cobrado de mim. Não só por, eu vou fazer isso para me achar e tudo mais. Não, é um dever seu, é um dever. Principalmente quando você passa dos 16 anos e você vira da diretoria e tudo mais, você tem papéis a mais, né? Você tem que fazer algumas coisas a mais, você tem que se doar a mais. Então, talvez você precisa fazer coisas além do que é te pedido, né? Então, cumprir fielmente a parte que lhe corresponde. Cuidar de meu corpo, não tem muito o que falar disso, né? A Bíblia é muito clara sobre as questões de saúde e tudo mais. A gente tem que cuidar do nosso corpo, beber água, fazer uma alimentação correta, tem que dormir assim boas horas do dia e tudo mais. E cuidar do nosso corpo, é isso. Temperança e tudo mais. Cuidar do meu corpo, observar a devoção matinal, cumprir fielmente a parte que me corresponde. Cuidar do meu corpo, manter a consciência limpa. Você tem que estar sempre também, sua consciência tem que sempre estar limpa também. Porque, às vezes, assim, muitas adversidades, algumas coisas que acontecem, você tem que estar convicto de que você está no caminho certo, que você tá tranquilo. Sabe quando vem aquelas coisas que alguém vem te acusando de fazer alguma coisa e você não fez aquilo? E você fica na sua consciência limpa, que você não fez, que você tá tranquilo porque a justiça vai ser feita. Porque não é só as coisas desse mundo aqui que vão, influenciar na nossa vida, mas a gente tem que pensar que Deus também cuida da gente. Então, quando a gente tem a nossa consciência limpa, tá tudo certo. Então, pra gente não
pra gente ter a consciência limpa, a gente não pode fazer coisa errada. Porque quando a gente faz coisa errada, o Espírito Santo incomoda na nossa cabeça e a consciência não fica limpa. Então a gente tem que se esforçar ao máximo para não fazer coisas erradas e manter sempre a consciência limpa. Cuidar do meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente. Obediência a Deus e aos nossos líderes, os bravadores, ser cortês, educado, respeituoso, isso é muito importante na vida dos bravadores. Cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, uma coisa bastante importante que é muito cobrado, principalmente da gente como desbravador, porque às vezes nas nossas programações a gente não é reverente na casa de Deus, e é uma coisa que é muito importante porque está na lei. E eu não expliquei direito, né? O voto é uma promessa que você faz para Deus que você vai cumprir aquilo, e a lei é uma coisa que você tem que olhar e é como se fossem umas regras, né? Tipo, você olha e fala, ó, eu tenho que fazer isso e tenho que fazer aquilo. Isso no começo. No começo é assim, você olha, ó, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas depois, da mesma forma como Deus quer fazer com a lei dele, ele quer escrever no nosso coração e quer que a gente guarde ela sem precisar ficar lendo as regrinhas, da mesma forma é a lei do desbravador. A gente tem que olhar para ela e falar, eu tenho que fazer isso. Mas depois de um tempo, isso tem que ser natural pra gente. Isso tem que ser como acordar, escovar os dentes, comer de manhã. Tem que ser normal pra gente guardar a lei do desbravador. Ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre um cântico no coração e ir aonde Deus mandar. Eu acho que esses dois, assim, é bem simples, né? Eu gosto de pensar nesse cântico no coração como talvez um hino, uma música e tal. Eu sei que tem outros sentidos pra essa parte, mas eu gosto de pensar nisso, sabe? Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu tenho muito problema com ansiedade. Mas quando eu fico com um cântico na minha cabeça, eu fico cantando, cantarolando músicas que me acalmam, músicas que me aproximam de Deus, eu fico mais tranquilo. Então eu gosto de puxar para esse lado um pouquinho, ter sempre um cântico no coração. Um cântico no coração e ir aonde Deus mandar. Aonde Deus mandar que você vá, você tem que ir. Mas é muito importante que você saiba distinguir se é a voz de Deus que está te mandando ir para esse lugar, se é Deus que está falando com você. E se for mesmo, se você tiver convicto nisso no seu coração, como a gente fala, a gente jovem fala, né? Só vai. Ir aonde Deus mandar, é isso. Continuando aqui os ideais dos desbravadores, um ideal que também é muito importante, assim, que digamos que é uma das metas, assim, dos desbravadores em si, é o alvo. O alvo é a mensagem do advento a todo mundo em minha geração. O que é isso? Você simplesmente pregar a mensagem de Deus ao mundo, na sua geração, para que talvez você possa aproximar um pouco mais a volta de Jesus. Isso é muito importante porque um dos objetivos dos desbravadores é trazer as crianças assim de 10 a 15 anos, né? Porque quando você faz 16, você já tem um papel um pouco diferente, mas a ideia dos bravadores é trazer essas crianças para o caminho de Deus. E isso é pregar a mensagem de Deus a todo mundo, e é nas nossas especificações, né? Porque os bravadores é para a juventude, digamos assim. Então a gente está trazendo a juventude para os caminhos de Deus, e isso a gente está cumprindo o alvo, que é levar a mensagem do advento a todo mundo em nossa geração. Mas não só nossos bravadores, a gente tem que fazer isso durante a nossa vida, com o nosso testemunho, com talvez a pregação mesmo assim falada, talvez a música também é muito importante na pregação do evangelho. Então a gente tem que ter essas atenções assim quanto a isso, porque é o nosso alvo, que tem um objetivo, né? Mas digamos que é nosso objetivo nos bravadores também. Então a gente tem que ter bastante foco nisso também, né? Porque é muito legal acampar, ótimo, nossa, eu amo acampar demais, eu tô até com saudade nessa época difícil que a gente tá vivendo, né? Eu amo acampar, fazer rapel, escalada, esses negócios assim, é top, eu amo, é uma das coisas que eu mais amo dos bravadores. Mas a gente não pode esquecer dessa coisa que é muito importante e fundamental, levar a mensagem do advento a todo mundo em nossa geração. Pregar o amor de Jesus para que ele volte logo e mais pessoas possam estar com a gente lá no céu. Bom, vamos lá. O próximo, assim, digamos que na ordem dos ideais, é o lema. O lema é o amor de Cristo me motiva, desculpa. Ele sofreu algumas alterações, né? Porque antigamente era o amor de Cristo me constrange. Na verdade, a gente pode levar um lado bom sobre essa questão do constrange, mas assim, a gente tem dois pontos em questão do constrange, né? Quando a gente talvez fica constrangido, a gente fica meio receoso em relação a isso. E não é isso que o amor de Cristo quer mostrar pra gente, né? Então teve essa alteração e agora já faz bastante tempo, né? Porque desde quando eu entrei nos bravadores já tinha mudado. O amor de Cristo me motiva. Te motiva a fazer o quê? Te motiva a ser bom, te motiva a pregar o evangelho, te motiva a viver a vida que Jesus viveu,
te motiva a tudo que for bom e agradável para a nossa vida. O amor de Cristo motiva a gente a fazer isso. É como se fosse um gás que a gente sabe, que a gente toma, sabe? É igual quando, eu vou dar um exemplo bem secular aqui, quando a gente tá jogando um joguinho assim, que a gente tá às vezes meio fraco, aí você joga aquela injeçãozinha para ficar mais da hora. Os caras sabem do que eu tô falando. É basicamente isso, o amor de Cristo é isso pra nossa vida. Ele é aquela injeção que vai impulsionar a gente para fazer qualquer coisa. Bom, tem mais dois aqui que são mais usados pelos jovens do que pelos desbravadores. A gente às vezes mais se prende no voto, lei, alvo, lema, no hino dos desbravadores e também no voto à Bíblia. Na verdade era o contrário, o hino fica por último. Mas eu vou citar também os dos... Tem dois dos jovens que também pode ser usado pelos desbravadores, que é o objetivo, salvar do pecado e guiar no serviço. Eu acho que essa frase já fica bem clara pra gente, né? A gente tem que salvar do pecado, tirar as pessoas daquela vida pecaminosa, sabe? Tipo, não quer dizer que as pessoas não vão pecar mais. Só que a gente tem que mostrar uma luz para ela que aquele caminho não é o bom para a vida dela. E a gente traz, e depois que a gente traz, que a gente assim coloca, ajuda, né, no caso, a colocar Jesus na vida dessa pessoa, você guia ela no serviço, você ajuda ela para trazer mais pessoas também para os caminhos de Deus. É muito importante isso também, salvar do pecado e guiar no serviço. E também tem esse é o objetivo, né? Também tem o propósito, que é os jovens pelos jovens, os jovens pela igreja, os jovens pelos seus semelhantes. Isso é uma coisa bem dos jovens, porque tá até escrito os jovens e tal. Eu acho que não tem muito o que explicar sobre isso também, então acho que a gente já pode pular pro voto de fidelidade à Bíblia, e já finalizando um pouquinho, né? Vamos lá. Voto de fidelidade à Bíblia. Prometo fidelidade à Bíblia, a sua mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir, doador de vida e liberdade aos que nele creem. Eu acho muito importante o voto à Bíblia, porque um voto, como eu já disse no começo, é uma promessa que a gente faz para Deus. Então a gente está prometendo para Deus que a gente vai ser fiel à Bíblia. Isso é muito importante, porque tudo que está escrito lá tem que fazer diferença na nossa vida. Tem que influenciar para o bem na nossa vida. Tudo que está escrito na Bíblia. Claro, com entendimento, com o guia, com o nosso guia, que é o Espírito Santo, para nos guiar e fazer entender melhor também. E a gente tem que ser fiel à Bíblia. É muito simples isso. E também que é interessante nesse voto que ele fala bastante sobre Jesus, né? De um Salvador, a sua palavra de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir, doador de vida e liberdade aos que nele creem. Jesus é o cara fundamental para a gente cumprir esse voto de fidelidade à Bíblia. Porque aí quando a gente vai na Bíblia e vai ser fiel a ela, não tem como a gente não se lembrar de Jesus, né? Não tem como a gente não chegar até Jesus. Então eu acho que essa questão da palavra, assim, da Bíblia é Jesus. É para a gente conhecer Jesus, conhecer ele que foi crucificado, ele ressuscitou e ele está prestes a vir, está a portas para voltar, para que a gente possa viver junto com ele por toda a eternidade. Prestes a vir, doador de vida e liberdade, que ele doa a vida. Ele já doou a vida dele por nós, né? Mas ele quer doar mais ainda pra gente. Ele quer que a gente saia dessa vida que talvez a gente leve e a gente tenha vida eterna e também tenha liberdade. A liberdade que Deus nos dá, não a libertinagem, a liberdade. Liberdade é uma coisa que a gente não entende muito bem. A gente entende libertinagem. Liberdade a gente não entende muito bem. Mas é isso que Jesus quer nos dar. Vida e liberdade aos que nele creem. Bom, por último, assim, digamos que não menos importante também, tem o hino dos desbravadores. Ele faz parte dos ideais e é importante que seja cantado em todas as reuniões, tanto no domingo na reunião normal, quanto no sábado na classe bíblica. É muito importante que a gente cante o hino, porque o hino é como se fosse uma apresentação do que são os desbravadores. É como se fosse a entrevista de emprego, né? Você está falando sobre você, esse é o hino do desbravador. Nós somos os desbravadores, os servos do rei dos reis. É interessante no hino dos desbravadores que aí ele já volta para o plural. Hino dos desbravadores. Nós somos os desbravadores. Porque já é diferente. Você não está falando coisas que você tem que fazer. Agora você está apresentando o projeto como um todo. Todas as pessoas que participam. Então é hino dos desbravadores e
Nós somos os desbravadores, os servos do rei dos reis, do rei dos reis, do rei dos reis. Sempre avante assim, marchamos, fiéis às suas leis. Devemos ao mundo anunciar as novas da salvação, que Cristo virá em breve dar o galardão. Eu acho que não tem muito o que falar sobre o hino, né? É uma coisa que a gente tem que estar, digamos assim, eu posso ser muito claro nisso. A gente tem que estar vivendo o que fala no hino para poder cantar ele. Porque você está cantando e você está se apresentando e apresentando os seus irmãos desbravadores para o mundo, para as pessoas. Você está se apresentando. Só que como que você vai se apresentar no hino sendo que você não está cumprindo aquelas coisas que no hino fala que você está cumprindo? Então a gente tem que estar, digamos assim, em dia, né? Como desbravador, guardando o voto, a lei, cumprindo o alvo, o lema, o objetivo, o propósito, o voto à Bíblia. A gente tem que estar top, a gente tem que estar em dia para poder cantar o hino dos bravadores e nos apresentar, para que as pessoas conheçam melhor a gente, o nosso projeto e principalmente o amor de Jesus. Bom, eu acho que é isso. Eu acho que eu fui meio... no começo eu comecei a falar demais, depois eu comecei a falar um pouquinho mais rápido, mas eu acho que é isso. Eu me apresentei no começo? Eu não lembro direito. Eu lembro que eu falei só boa tarde. Mas para quem não me conhece, meu nome é Bruno. Eu morei muito... Minha vida de desbravador inteira foi em São Paulo, mas agora eu moro em Minas Gerais, em Pouso Alegre e tal. Já entrei no clube daqui, estou participando das reuniões online, né? Enquanto isso. Mas tudo parece que vai voltar em breve, então assim espero. A gente ora por isso, né? Porque ser desbravador online é meio complicado, né? Então... Mas é isso. Que Deus possa abençoar você que estiver vendo esse vídeo e que você possa ter o desejo no seu coração cada dia mais de guardar os ideais dos desbravadores. Porque isso é o que a gente é. Se a gente é desbravador, os ideais é o que a gente é. Então a gente precisa fazer isso pela graça e para a glória de Deus também. Nada pro eu, nada pro eu. Eu não, nada disso que a gente faz é pra se achar, é pra ser melhor que os outros, nada disso. Se for pra isso que você tá guardando, esquece, é melhor você até sair do clube. Sendo sincero, tudo que a gente faz, tudo que a gente fizer, tem que ser pra glória de Deus, pra glória de Deus. É só Ele que merece qualquer glória. Porque a gente não merece nem... Quando as pessoas falam a gente não merece nem um prato que come, é tipo isso. A gente não merece nada, a gente não mereceu nem o sacrifício de Jesus, mas ainda assim, por ele ser amor, por ele ser o nosso Deus supremo, ele nos amou e morreu por nós. Então é só ele que merece todas as glórias desses ideais que a gente prega. O nosso dever é simplesmente viver para a glória dele. É isso, desbravadores. Um abraço para vocês e que Deus abençoe a todos.